Olá, queridos amigos que nos acompanham em nosso quadro Estudo da Fé. Estamos vivenciando ao longo destes últimos vídeos uma catequese, uma formação sobre a importância da liturgia da Igreja, principalmente na sua linguagem, nos seus gestos, nos seus símbolos. A cada vídeo que nós estudamos, que nós conversamos sobre esta riqueza, sobre este tesouro da Igreja, nós vamos aprofundando o nosso conhecimento e também, por que não, aprofundando a nossa experiência no mistério litúrgico que a cada celebração nós comemoramos. Por isso, então, que cada gesto, cada sinal, cada palavra traz para nós um sentido muito maior do que aquele que às vezes nós pensamos que ele tem simplesmente por acontecer nas celebrações. Existe uma linguagem, existe uma mensagem que vai permeando todos estes sinais, todas estas palavras, para nos trazer realmente o sentido real daquilo que nós estamos ali celebrando. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o canto. No vídeo passado, nós falamos sobre o silêncio, a importância do silêncio enquanto forma de comunhão e de comunicação com Deus, com a Trindade Santa. E o canto, aliado ao silêncio, é também uma forma explícita de demonstrar a nossa comunhão e também a nossa participação na celebração, no mistério que nós ali naquele momento estamos comemorando. O canto, de uma forma geral, se nós olharmos toda a história da humanidade, sobretudo as questões antropológicas, nós vamos perceber que o canto está diretamente ligado a esta realidade de cultura, a esta realidade de identificação enquanto povo. Se nós buscarmos conhecer, então, as antigas civilizações, sobretudo aquelas que se organizavam de forma tribal, nós vamos perceber que na cultura delas, no modo de ser e de viver da comunidade, elas também expressavam os seus sentimentos, as suas celebrações, por meio também do canto. O canto é uma experiência que, quando é assumida numa forma antropológica, ele vai se manifestar realmente como uma ação comunitária, a ação de um povo. Um povo que une as suas alegrias, as suas tristezas, todas as suas memórias, a partir deste gesto comunitário de cultuar, seja a entidade religiosa que for, por meio do canto, apresentar o seu culto de adoração. Os judeus, nossos pais na fé, aqueles que nos antecederam diante da revelação do Deus de Abraão, eles preservaram esta ideia de que o louvor a Deus deve ser dado pelo canto, pela reunião das assembleias, seja no templo, seja nas sinagogas, seja nos locais e nos momentos em que o povo de Deus se viu a louvar e a bendizer a Deus por suas maravilhas e por seus prodígios, eles se reuniram em assembleia, em comunidade, para louvar ao Senhor. E o louvor dado a Deus era feito por meio de cantos, por meio de músicas, por meio de instrumentos, inclusive instrumentos de percussão. E aqui nós vamos lembrar de algumas passagens do Antigo Testamento em que foram marcadas na cultura do povo de Israel esta experiência com o canto. Nós podemos recordar no Êxodo, capítulo 15, quando Moisés sai com o povo de Israel do cativeiro do Egito, atravessa o Mar Vermelho e lá no Mar Vermelho o Senhor Deus afoga nas águas do mar o faraó, seus cavalos, seus carros, seus cavaleiros. E vendo este prodígio, Moisés, Miriam, sua irmã, Arão e todo o povo de Deus cantaram um cântico de louvor pelos prodígios que Deus então realizou na vida do povo naquele dia. E a partir de então o canto surge como essa expressão de gratidão, esta expressão de memória. Os primeiros cristãos, quando eles se reuniam ainda às ocultas, escondidos diante das tantas perseguições que sofriam nos primeiros anos do cristianismo, eles já tinham em mente que era necessário, além de ouvir a palavra do Senhor, além de ouvir a pregação dos apóstolos e além de fracionar o pão e partilhá-lo para todos os que estavam ali presentes, nesta forma de Eucaristia primitiva,
Os primeiros cristãos também entenderam que para acompanhar esta celebração cristã, os salmos deveriam se fazer presentes sendo cantados. E aqui então os primeiros cristãos tomam o canto dos salmos como herança dos judeus para fazer com que também a palavra de Deus, manifestada através do canto dos salmos, que eram tão fortes na cultura do povo de Israel, faz com que estes salmos também embalassem com as melodias, com as letras, com os hinos que surgiam em louvor a Cristo Jesus, os primeiros cultos, as primeiras celebrações do cristianismo. E com o passar do tempo, dos anos, o canto vai sofrendo modificações de acordo com as incorporações que a Igreja foi fazendo, primeiro à liturgia, por conta das enculturações realizadas ao atingir os povos mais distantes, os povos mais diversos. Com o Concílio Vaticano II, este marco importante da nossa Igreja na década de 60, entre os anos de 62 e 65, a Igreja, nos tempos atuais, reviu essa questão da liturgia, reviu a questão da participação e encontrou também no canto uma forma expressiva do povo de Deus para participar e celebrar o mistério litúrgico. Por isso aqui, então, nós temos que focar um pouco da nossa atenção nesta ideia do que representa para nós o canto. O canto, ele é de responsabilidade de ministros, ou seja, homens e mulheres que assumem um ministério, ou seja, um serviço a Deus, à Igreja, no momento da celebração. São eles responsáveis por grande parte da celebração, uma vez que a nossa celebração eucarística ela é dotada de variados momentos que são acompanhados por um canto. Não um canto solto, não um canto desgovernado, não um canto que é organizado a bel prazer do padre, a bel prazer do cantor, a bel prazer de algumas pessoas da Assembleia, não. Um canto que é regido pelas orientações da Igreja, sobretudo naquilo que diz respeito ao momento celebrado, à celebração, ao tempo litúrgico, ao mistério que está sendo rezado e cantado naquele momento durante a celebração eucarística. Por isso, então, que é uma grande responsabilidade por parte dos cantores em conduzir toda a Assembleia de forma harmoniosa na participação e, ao mesmo tempo, na comunhão diante de tudo aquilo que está sendo transmitido naquele momento. O canto anda em consonância com a liturgia da palavra. O canto litúrgico, o canto das celebrações, ele deve estar em concordância total com a palavra de Deus. Ele deve estar em concordância total com aquilo que a Igreja celebra naquele momento. Se é uma liturgia fúnebre, se é uma liturgia que evoca a ressurreição dos mortos, que evoca a nossa esperança na ressurreição, da mesma forma como Cristo ressuscitou dentre os mortos, o canto deve nos conduzir dentro da expressão da nossa crença nesta realidade e neste mistério. Ele não pode estar dissociado, ele não pode estar numa realidade totalmente paralela àquela que nós estamos vivendo e celebrando naquele momento. E este é o desafio, porque o canto na liturgia, o canto nas nossas celebrações, ele deve obedecer a alguns critérios que são basicamente estes que nós vimos agora há pouco. Estar em consonância com aquilo que está sendo celebrado. Porque senão nós vamos ter duas linguagens, nós vamos ter duas falas diferentes, nós vamos ter duas ou mais realidades paralelas acontecendo na mesma celebração e parece que não haverá uma concordância entre todas as partes, entre toda a Assembleia, para cumprir a sua função de um único povo em torno do altar do Senhor. Por isso, então, que os músicos, os ministros do canto, os ministros da música, eles devem ter a consciência de que eles não cantam na liturgia, eles não cantam na missa, mas sim eles cantam a liturgia, eles cantam a missa. Aquilo que eles proferem com o seu cantar, com o seu tocar, com a expressão pela arte da música,
não é nada mais, nada menos do que a própria liturgia que é musicada naquele momento, favorecendo a participação dos fiéis. E vários são os momentos na liturgia em que o canto acompanha a celebração nos seus momentos. Sobretudo nos momentos de procissão, no canto de entrada, que já apresenta para a Assembleia, que acompanha a procissão de entrada, o que nós estamos celebrando. Já introduz a Assembleia no mistério que está sendo celebrado. O canto da apresentação das ofertas, que acompanha o momento do ofertório, onde o padre depõe sobre o altar as matérias do pão e do vinho que serão consagradas em corpo e sangue de Jesus. O canto da comunhão, que acompanha a Assembleia, que vai na direção do altar para receber o corpo do Senhor e que vai se preparando e, ao mesmo tempo, cantando aquilo que o grupo já está apresentando como fórmula de louvor, como fórmula de prece por meio da música. O canto também acompanha a procissão de saída, o canto se torna também uma prece à Virgem Mãe, à Nossa Senhora, como um momento forte da intercessão de Nossa Senhora na vida da Igreja, sobretudo no mistério litúrgico ali celebrado como canto final, e em vários outros momentos, para realçar justamente esta ideia. Nós somos um povo que, por meio da arte, nós também expressamos a nossa fé. E a arte musical, esta arte tão importante dentro da cultura humana, ela acompanha, sobretudo, essa experiência religiosa, porque, ainda mais para nós que somos cristãos, essa arte tem um grande objetivo: apresentar a Deus o nosso mais sincero louvor. Todas as vezes na Sagrada Escritura que nós vamos ter a presença da música acompanhando as orações do povo de Deus, é justamente para mostrar isso. O nosso Deus merece o louvor. O nosso Deus merece tudo de bom que nós temos, toda a nossa alegria, toda a nossa felicidade, e nós podemos expressar estes sentimentos da melhor forma possível, que é através da arte musical. Encerramos assim mais um vídeo neste nosso curso, neste nosso aprendizado sobre a linguagem da liturgia, nos seus sinais e nos seus gestos. Que a cada vídeo nós possamos então aprofundar o nosso conhecimento e o nosso amor à liturgia da Igreja. Que Deus abençoe você.